Bom dia, meus queridos. Eu sou a Dona Helena. Tenho 78 anos hoje. E vim aqui contar uma história que guardei no fundo do meu peito por muito, muito tempo. Antes de começar, se você está gostando deste vídeo, por favor, aperta aquele botão de curtir e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias da vida real. E me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo, hein? Eu ia adorar saber quem são as pessoas que estão ouvindo minha história hoje. Eu nasci em 1947, numa cidadezinha do interior, sabe? Daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Ou, pelo menos, era isso que eu pensava. Casei com o Antônio aos 19 anos, em 1966. Nossa, ele era o rapaz mais bonito da região. Trabalhava como contador na agência do Banco do Brasil e tinha um sorriso que fazia minhas pernas tremerem. Naquela época, uma moça como eu não tinha muitas opções na vida, né? Além de ser esposa e mãe. E eu abracei esse destino com todo o coração. Nosso casamento foi simples, mas lindo. Minha mãe costurou meu vestido por semanas, usando uma renda que minha avó tinha guardado, especialmente para esse momento. Antônio me prometeu uma vida de respeito e amor eterno, na frente de todo mundo. E eu acreditei nele, palavra por palavra. Os primeiros anos foram como um sonho. Tivemos 2 filhos maravilhosos. O Lucas nasceu em 1968 e a Juliana em 1970. Eu cuidava da casa e das crianças enquanto o Antônio construía a carreira dele. Ele começou a viajar a trabalho para a capital uma vez por mês. As viagens eram sempre de terça a quinta. São reuniões importantes, meu bem, ele dizia. Tô fazendo isso pela nossa família. E como eu podia duvidar, né? Ele sempre voltava com uma lembrancinha para mim e brinquedos para as crianças. Nossa vida era simples, mas eu me sentia abençoada. Tinha um marido trabalhador e uma família saudável. As vizinhas até comentavam: "Nossa, Helena, você tirou a sorte grande com um homem tão dedicado." Em 1975, o Antônio foi promovido a gerente do banco. Ele estava que era só orgulho. Compramos uma casa melhor, num bairro mais chique da cidade, e as viagens aumentaram para 2 vezes por mês. É o preço do sucesso, eu pensava. Enquanto isso, eu me dedicava a ser a esposa perfeita. Aprendi a cozinhar pratos mais chiques, mantinha a casa um brinco e criava nossos filhos com todo o carinho do mundo. Foi lá por 1978 que nossa cidade ganhou um café novo, na Praça da Matriz. O Café Flor de Laranjeira, um lugar charmoso, com mesinhas na calçada e toalhas de crochê. A dona era uma moça da capital, a Patrícia. Devia ser uns 10 anos mais nova que eu. Tinha os cabelos escuros, sempre bem arrumada, batom vermelho e um jeito simpático de tratar todo mundo. O povo todo comentava como o café dela estava trazendo um ar mais sofisticado para nossa cidadezinha. Antônio começou a elogiar os doces de lá. "Helena, você precisa experimentar aquele bolo de canela com doce de leite do Flor de Laranjeira. É espetacular!" Não dei muita importância no começo. Meu marido sempre foi bom de garfo para doces. A primeira vez que eu notei algo estranho foi quando achei um guardanapo de papel com o logo do café no bolso do paletó dele. Estava perfumado. Um perfume de mulher. Que não era o meu. Lembro que fiquei parada, sentindo o cheiro daquele guardanapo por um tempão. Depois coloquei de volta do jeitinho que estava. Naquela noite, não consegui dormir. Tô imaginando coisa, eu dizia para mim mesma. Um homem respeitado como o Antônio, pai de família, não ia se envolver com outra mulher. Não o homem que me trazia flores no nosso aniversário de casamento e que ajudava os filhos com a lição de matemática nos domingos. Mas as pequenas pistas começaram a se juntar. Ligações que ele atendia e desligava rápido quando eu entrava na sala. Um cheiro diferente na camisa dele. E aquela vez que eu o vi conversando todo animado com a Patrícia na porta do banco.
Quando eu cheguei perto, ele ficou todo sem graça, apresentou a gente rapidinho e inventou uma desculpa para a gente ir embora. Foi aí que eu comecei a prestar mais atenção nos dias em que ele viajava. Eu percebi um padrão. Na semana em que o Antônio ia para a capital, o Café Flor de Laranjeira fechava, sempre nas terças e quartas-feiras. Fechado para balanço, dizia um cartazinho na porta. Toda semana. A mesma coincidência. Em 1980, nosso aniversário de 14 anos de casamento estava chegando. Foi quando eu tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Em vez de confrontar o Antônio ou fazer uma cena, eu decidi entender melhor o que estava acontecendo. E para isso, eu precisava conhecer a Patrícia. Numa segunda-feira, quando eu sabia que o Antônio estaria atolado com o fechamento do mês no banco, eu fui no Café Flor de Laranjeira pela primeira vez. O lugar era mesmo um encanto. Tinha cortinas de renda nas janelas e flores frescas nas mesas. A Patrícia me atendeu pessoalmente. Ela não fazia ideia de quem eu era. O Antônio nunca levava a família no café. E mesmo numa cidade pequena, ainda tem gente que não se conhece. O que a senhora gostaria de provar hoje? Ela perguntou com um sorriso genuíno. A pele dela era perfeita, sem as marcas de preocupação que eu via no meu próprio rosto toda manhã no espelho. Ouvi falar maravilhas do bolo de canela com doce de leite. Respondi, sentindo meu coração disparar. Ah, é a especialidade da casa. Vou trazer uma fatia fresquinha para a senhora. O bolo era mesmo delicioso. Macio, com a quantidade perfeita de canela e uma calda de doce de leite que derretia na boca. Enquanto eu comia, observava a Patrícia atendendo os outros clientes. Ela tinha um jeito especial. Lembrava o nome de todo mundo. Perguntava sobre a família deles. Não era difícil entender por que o Antônio, ou qualquer homem, se encantaria por ela. Voltei na semana seguinte. E na outra. Sempre nos dias em que eu sabia que o Antônio não ia aparecer por lá. Comecei a puxar conversa com a Patrícia. Descobri que ela era de uma cidade maior. Tinha vindo para cá depois de terminar um namoro complicado. O café era o recomeço dela. Eu sempre amei confeitaria. Ela me contou. É como transformar ingredientes simples em momentos de alegria. Ela não usava aliança. Eu perguntei se ela estava namorando. É complicado. Ela respondeu com um suspiro. Ele não tá disponível. Mas promete que um dia a gente vai ficar junto de verdade. Cada palavra era como uma agulhada no meu coração. Mas eu mantive o sorriso. Pedi mais uma fatia do bolo. A senhora gosta mesmo dele, né? A Patrícia comentou. É o melhor que eu já provei. Eu adoraria aprender a fazer. Patrícia hesitou. É uma receita de família. Mas a senhora tem sido uma cliente tão fiel. Quem sabe um dia eu não te ensino. Era a oportunidade que eu esperava. Nas semanas seguintes, eu cultivei uma amizade com a Patrícia. Falávamos sobre receitas, sobre a vida na cidade, sobre sonhos. Ela me contava sobre o namorado misterioso dela, sem nunca dizer o nome do Antônio. Como ele prometia que ia largar a esposa infeliz. Como eles planejavam uma vida juntos. Como ele dizia que nunca tinha amado ninguém como amava ela. Em troca, eu inventei uma vida. Disse que era viúva, que meus filhos moravam longe. Patrícia sentia pena de mim. A pobre senhora solitária que encontrava consolo nos doces dela. Depois de 3 meses de visitas regulares, a Patrícia finalmente concordou em me ensinar a receita do bolo. Marcamos para uma segunda-feira, antes do café abrir. Cheguei cedo, com o coração batendo forte. A cozinha do café era pequena, mas impecável. Patrícia já tinha separado todos os ingredientes. Este bolo tem um ingrediente secreto, ela confidenciou, enquanto amarrava um avental na minha cintura. É por isso que ninguém consegue copiar. O segredo era um toque de raspas de limão siciliano e um tiquinho de noz moscada junto com a canela. Observei cada movimento das mãos dela, memorizei cada medida. Patrícia era uma professora excelente, paciente e generosa. Enquanto a massa assava, enchendo a cozinha com aquele cheiro delicioso,
ela me mostrou como fazer a calda de doce de leite. Foi quando eu notei uma fotografia pequena, escondida atrás de um pote de açúcar. Era o Antônio, sorrindo num piquenique. É ele? Perguntei, fingindo inocência. Patrícia ficou vermelha. Sim, um dia a gente vai poder ficar junto, sem se esconder. Ele promete que tá só esperando o momento certo. Quanto tempo vocês estão juntos? Perguntei, mantendo a voz casual enquanto mexia a cauda. Quase 5 anos, ela respondeu com um suspiro. Ele vem me visitar sempre que pode. Às vezes, a gente consegue passar uns dias juntos quando ele viaja a trabalho. 5 anos. Metade da vida dos meus filhos. Enquanto eu lavava o uniforme da escola e preparava jantares que esfriavam na mesa, o Antônio estava construindo outra vida a poucos quilômetros de distância. Mas eu continuei sorrindo e aprendendo. Naquele dia, saí do Café Flor de Laranjeira com muito mais do que uma receita. Saí com um plano. Nossa festa de aniversário de casamento seria em 2 semanas. A gente sempre fazia um jantar para família e amigos próximos. Naquele ano, eu insisti que fosse especial. Afinal, 14 anos de casamento mereciam uma comemoração à altura. Convidei os pais do Antônio, os irmãos dele, nossos vizinhos mais chegados e até o diretor do banco onde ele trabalhava. Quero celebrar não só o nosso amor, mas também o seu sucesso profissional. Meu bem, eu disse pro Antônio, que pareceu genuinamente tocado com meu entusiasmo. Nos dias antes da festa, eu treinei o bolo de canela várias vezes, até ficar perfeito. Exatamente como o da Patrícia. Talvez até melhor. No grande dia, vesti meu melhor vestido, um azul marinho que o Antônio sempre elogiava. Arrumei o cabelo, passei batom. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. A mesa estava impecável, com a toalha de renda mais bonita e as taças de cristal que a gente só usava em ocasião especial. Antônio parecia orgulhoso do meu lado, recebendo os cumprimentos. 14 anos com essa mulher incrível, ele dizia, passando o braço pela minha cintura. Eu sorria, sentindo o peso da aliança no meu dedo. O jantar correu perfeitamente. Servi o prato favorito do Antônio. Conversamos, brindamos ao futuro. Quando chegou a hora da sobremesa, fui até a cozinha buscar o bolo. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu colocava as velas. Um bolo especial, anunciei, colocando ele no centro da mesa. A receita secreta do Café Flor de Laranjeira. Eu vi os olhos do Antônio se arregalarem, mas ele manteve o sorriso. Provavelmente achou que eu tinha comprado o bolo. Sabe, gente? Continuei, me dirigindo aos convidados. Esse café tem os melhores doces da região. O Antônio sempre elogiou tanto que eu decidi conhecer pessoalmente. Cortei a primeira fatia e coloquei no prato do Antônio. Experimenta, querido. Tenho certeza que está exatamente como você gosta. Antônio pegou o garfo com as mãos um pouco trêmulas. Eu via no rosto dele aquela expressão que eu conhecia tão bem. A mesma que ele fazia quando chegava tarde e inventava desculpas sobre as reuniões no banco. Ele cortou um pedaço do bolo, colocou na boca e mastigou devagar. Tá delicioso, Helena, ele disse, tentando manter a pose. Onde você comprou? Os convidados observavam, sem perceber a tensão que crescia entre a gente. Meu coração batia tão forte que eu achei que todo mundo ia ouvir, mas eu mantive meu sorriso sereno. O mesmo que aprendi a usar por anos para esconder as dúvidas e as noites em claro. Não comprei não, Antônio. Fui eu que fiz. Servi uma fatia para cada convidado, continuando a falar com uma tranquilidade que nem eu sabia que tinha. Passei os últimos 3 meses frequentando o Café Flor de Laranjeira para aprender essa receita. Eu vi a cor sumir do rosto dele. Nossa sogra comentou como eu estava virando uma confeiteira de mão cheia. E todos riram. Todos, menos o Antônio, que bebia água como se estivesse no deserto. A Patrícia é uma professora excelente, continuei, encarando meu marido diretamente. Ela me ensinou todos os segredos desse bolo, inclusive o ingrediente especial.
que ela só divide com pessoas muito próximas. Você conheceu a Patrícia? A voz dele saiu engasgada, quase um sussurro. Oh, sim! A gente virou quase amiga nesses últimos meses. Ela me contou tanta coisa interessante. Os convidados continuavam comendo o bolo, alheios ao drama que se desenrolava ali. Mas a irmã do Antônio, sempre muito atenta, começou a nos observar com curiosidade. Acho que ela tem um talento incrível para doces, comentei, servindo mais uma rodada de cafezinho. Pena que ela fechou o café justo hoje. Teria sido maravilhoso se ela pudesse provar o meu bolo também. Não acha, Antônio? Ele sabia muito bem por que o café estava fechado. A Patrícia estava esperando por ele na rodoviária naquele exato momento, com uma malinha de mão para a viagem de negócios que começaria na manhã seguinte. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, o Antônio tentou se explicar. Disse que era só uma aventura sem importância, que eu era a única que ele amava de verdade, que a Patrícia não significava nada. As mesmas mentiras que os homens contam há séculos. 5 anos não é uma aventura, Antônio, eu disse calmamente, enquanto recolhia os últimos pratos da mesa. É uma vida paralela. Ele ficou pálido. Como você? A Patrícia fala bastante quando se sente à vontade. Sobre as viagens que vocês fizeram juntos, os presentes que ela ganhou e as promessas de um futuro a dois, quando você finalmente largasse sua esposa infeliz. Eu não gritei, não chorei. Eu tinha esgotado minhas lágrimas nas noites sozinha, nos últimos meses, enquanto planejava cada detalhe daquele momento. O que você vai fazer? Ele perguntou, finalmente percebendo a gravidade da situação. Por enquanto, nada. Amanhã você vai para sua viagem de negócios, como planejado. A Patrícia vai estar te esperando. E quando você voltar, a gente conversa sobre o futuro. Naquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes. E pela primeira vez em meses, dormi profundamente, como quem finalmente coloca um fardo pesado no chão. Antônio partiu na manhã seguinte, sem graça e confuso com a minha calma. O que ele não sabia é que meu plano já estava em ação. No dia seguinte à partida dele, eu fui no banco onde ele trabalhava. Pedi uma reunião com o diretor, o seu Almeida, que tinha estado na nossa festa. Dona Helena, que surpresa agradável! Ele disse, me recebendo na sala dele. Seu Almeida, eu preciso discutir um assunto delicado. Comecei. Acredito que meu marido esteja desviando dinheiro do banco para sustentar uma vida paralela. O diretor ficou chocado. Expliquei minhas suspeitas, baseadas nos gastos do Antônio e nas informações que eu tinha juntado nos últimos meses. Como gerente, ele tinha acesso a informações privilegiadas e uma certa autonomia financeira. Seu Almeida prometeu investigar discretamente. Uma semana depois, minhas suspeitas se confirmaram. Antônio não estava exatamente roubando o banco, mas estava manipulando relatórios para justificar despesas pessoais como se fossem despesas de trabalho. Anos de pequenos desvios que, somados, davam uma fraude considerável. Quando o Antônio voltou da viagem, encontrou não apenas uma esposa que sabia da sua traição, mas também um diretor de banco ciente das suas falcatruas. O seu Almeida, considerando os anos de serviço do Antônio e para evitar um escândalo que ia sujar o nome do banco, ofereceu um acordo: demissão silenciosa, em vez de um processo criminal, desde que o Antônio devolvesse o dinheiro desviado. Em casa, nossa conversa foi curta e dolorosa. Tenho 2 opções para você, eu disse para o Antônio, enquanto ele sentava, arrasado, na cadeira da cozinha, a mesma onde a gente tomou tanto cafezinho junto. Divórcio imediato, onde eu peço a guarda dos filhos e exponho publicamente sua traição e seus problemas no banco. Ou... Ele me olhou com uma mistura de medo e esperança. Ou a gente continua casado por enquanto, pro bem das crianças e da sua reputação.
mas sob as minhas condições. Antônio aceitou minhas condições, sem nem pensar duas vezes, grato pela chance de evitar a humilhação pública. Mal sabia ele que meu plano estava só começando. Nas semanas seguintes, enquanto Antônio procurava desesperadamente um novo emprego, comecei a fazer um curso de confeitaria na cidade vizinha. Descobri que eu tinha talento para a coisa e comecei a testar novas receitas, além do famoso bolo de canela. Antônio conseguiu um emprego num banco menor, com um salário bem mais baixo. Como parte do nosso acordo, ele abriu uma conta conjunta, onde depositava 80% do que ganhava. Eu administrava esse dinheiro para as despesas da família e para começar o meu próprio negócio. A Patrícia, ao descobrir que o Antônio tinha perdido o emprego e não ia mais largar a família, terminou tudo. Ironicamente, ela veio até mim, sem saber quem eu era de verdade, para se despedir antes de voltar para a cidade dela. "O café está à venda?" ela disse com os olhos cheios de lágrimas. "Talvez a senhora queira comprar, já que gostou tanto de lá e aprendeu a fazer as receitas?" E assim, surgiu a oportunidade que eu nem sabia que estava esperando. Usei o dinheiro que eu vinha economizando há anos, junto com um empréstimo que o Antônio foi obrigado a assinar como parte do nosso acordo, e comprei o Café Flor de Laranjeira. Em 1982, inaugurei o café renovado. Mantive o nome, mas adicionei um monte de receitas novas no cardápio. O bolo de canela continuou sendo o carro-chefe, claro. Mas agora ele tinha companhia. Tortas de frutas frescas, pães doces, bolos com coberturas chiques que eu aprendia a fazer em revistas e nos cursos que fazia nos fins de semana. Meus filhos, já adolescentes, me ajudavam no balcão depois da aula. E o Antônio, cumprindo a nossa farsa de família feliz, aparecia aos domingos para tomar um café com os clientes, que o cumprimentavam com respeito, sem saber da verdade do nosso arranjo. O café prosperou de um jeito que eu nunca imaginei. Em 1985, comprei a loja do lado e expandi o negócio, montando uma pequena padaria. Aprendi a fazer pães artesanais, croissants, brioches, delícias que nossa cidadezinha nunca tinha visto. As pessoas começaram a vir de cidades vizinhas só para provar meus doces. Jornais locais publicaram matérias sobre o Café Flor de Laranjeira e sua dona, a doceira com mãos de fada. O que ninguém sabia era que cada novo sucesso, cada elogio, cada nota de dinheiro no caixa era parte da minha vingança silenciosa. Antônio assistia ao meu sucesso com uma mistura de admiração e remorso. Conforme minha confiança crescia, a dele diminuía. Ele envelhecia antes do tempo, carregando o peso das suas escolhas e da felicidade que poderia ter tido se tivesse sido fiel. Em 1987, recebi uma proposta para fornecer doces para um hotel de luxo na capital. Era a chance de expandir ainda mais, mas exigia um investimento grande pela primeira vez em anos. Eu precisei da ajuda financeira do Antônio. "A gente vai precisar hipotecar a casa", eu disse a ele uma noite, depois que as crianças já tinham ido dormir. "O quê? Helena, essa casa é tudo que a gente tem." "Que a gente tem?" "Antônio, essa casa está no meu nome desde o nosso acordo. E não é tudo que a gente tem. Eu tenho um negócio próspero que pode crescer ainda mais." Foi nossa primeira discussão de verdade em anos. Antônio argumentou, implorou, até tentou me ameaçar, dizendo que ia revelar nosso casamento de fachada. Mas nós dois sabíamos quem tinha o controle agora. No final, ele cedeu, como sempre. Hipotecamos a casa e eu investi o dinheiro na criação da minha primeira linha de produtos embalados. Biscoitos finos e bolos em conserva que podiam ser vendidos em delicatessens. O risco valeu a pena. Em 1989, os produtos do Café Flor de Laranjeira estavam nas melhores lojas da capital. O Lucas, nosso filho mais velho, se formou em administração e voltou para trabalhar comigo, trazendo ideias novas de gestão. A Juliana foi estudar gastronomia na Europa
e me mandava receitas e técnicas modernas que a gente usava no nosso cardápio. Antônio, enquanto isso, continuava no emprego medíocre dele, vivendo na sombra do meu sucesso. Nosso casamento existia só no papel e nas aparências. A gente dormia em quartos separados há anos e só se falava sobre coisas práticas, na frente dos outros. Em 1990, abri minha segunda loja, dessa vez na capital. Foi quando eu decidi mudar o nome do negócio para Doces da Helena. Antônio protestou. Disse que Café Flor de Laranjeira já era um nome conhecido, que tinha história. Exatamente por isso, eu respondi. Quero deixar essa história para trás. É hora de criar a minha própria marca. O que ele não entendeu é que eu não estava só criando uma marca. Eu estava reclamando minha identidade, apagando os últimos vestígios da mulher que eu fui um dia, aquela que se definia pelo marido que tinha. No meu aniversário de 50 anos, em 1997, a gente já tinha 5 lojas espalhadas pelo estado. Eu dei uma festa enorme, no salão mais elegante da cidade. Todo mundo foi. Amigos, clientes, fornecedores, até o prefeito. O Antônio estava lá, claro, fazendo o papel de marido orgulhoso. Durante o brinde, eu peguei o microfone e agradeci a todos que me ajudaram a chegar até ali. Falei o nome de cada funcionário. Agradeci meus filhos pelo apoio. Quando chegou a vez de agradecer ao Antônio, eu fiz uma pausa dramática. E agradeço especialmente ao meu marido, Antônio, eu disse, levantando a taça na direção dele. Se não fosse por suas escolhas, eu nunca teria descoberto minha verdadeira vocação. Às vezes, a gente precisa das maiores decepções para encontrar nossas maiores alegrias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio sorriu, tenso, levantando a taça de volta. Só nós dois sabíamos o verdadeiro significado daquelas palavras. Naquela noite, enquanto os convidados dançavam, ele me puxou para um canto. Por que você fez isso? Depois de todos esses anos mantendo as aparências, eu ajeitei meu colar de pérolas, um presente que eu tinha me dado no aniversário anterior, e sorri para ele. Porque finalmente eu percebi que não preciso mais da sua vergonha para me sentir vingada. Sua punição não é o que eu digo ou faço, Antônio. É você ver a mulher que eu me tornei. Apesar de você. O ano 2000 chegou com grandes mudanças. Enquanto o mundo se preocupava com o tal do bug do milênio, eu estava ocupada inaugurando minha primeira fábrica. Imagina só, aquela mesma mulher que anos atrás tremia ao achar um guardanapo perfumado no bolso do marido, agora cortava a fita de uma fábrica de 2.000 metros quadrados. Contratei 50 funcionários de cara. Muitos deles mulheres como eu, algumas até com histórias parecidas com a minha. Não que eu perguntasse, mas sabe como é. Trabalhando lado a lado, as histórias aparecem. Eu ouvia cada uma e, em silêncio, oferecia não só um emprego, mas uma chance de recomeço. Exatamente como eu tinha tido. Lucas, meu filho, virou o diretor financeiro da empresa. Ele herdou o talento com números do pai, mas não a fraqueza de caráter. Graças a Deus. Juliana voltou da Europa formada chefe confeiteira em Paris e assumiu a criação de novos produtos. Meus filhos eram meu maior orgulho e, ironicamente, a única coisa boa que sobrou do meu casamento. E falando no Antônio, ele continuava morando na nossa casa, mais por conveniência do que qualquer outra coisa. Ele envelhecia a olhos vistos, cada vez mais amargo, vendo o império que eu construía enquanto a carreira dele minguava. O banco onde ele trabalhava foi comprado por outro maior, e o cargo dele foi cortado. "Tô pensando em me aposentar", ele disse uma noite, em 2001, enquanto a gente jantava em silêncio. "Faça o que achar melhor", respondi, sem tirar os olhos de um relatório de vendas. "Só se lembre do nosso acordo financeiro." O acordo, claro, ainda valia. 80% de qualquer renda que ele recebesse ia para nossa conta conjunta. A essa altura, não era mais por necessidade. Meu negócio já dava muito mais dinheiro. Era uma questão de princípio.
Em 2002, a revista Empresas Negócios fez uma matéria de capa comigo. Doces da Helena. Como uma dona de casa transformou uma receita em um império. A repórter, uma moça ambiciosa, me perguntou: qual foi seu maior desafio ao começar? Eu olhei pela janela da minha sala, vendo o movimento na fábrica. Acreditar que eu era capaz, respondi. Passei décadas achando que meu único valor era ser esposa e mãe. Descobrir que eu podia ser mais foi assustador e libertador. E seu marido? Como ele reagiu? Eu sorri. Digamos que ele aprendeu a respeitar minhas decisões, com o tempo. Na tarde em que a revista chegou nas bancas, recebi uma ligação. Helena? É a Patrícia. Meu coração parou por um segundo. Patrícia, a mulher do café, a amante que, sem saber, me deu as ferramentas para minha liberdade. Patrícia, respondi, tentando manter a voz neutra. Há quanto tempo? Eu vi sua matéria na revista. Mal pude acreditar. Aquela senhora que ia tomar café e aprender receitas. Agora é essa empresária de sucesso. Ela contou que tinha se casado, tido filhos e que tinha uma padaria pequena em outra cidade. Nada comparado ao seu sucesso, claro, ela disse, com uma risada nervosa. O que eu posso fazer por você, Patrícia? Perguntei. Houve uma pausa. É que eu tô passando por dificuldades financeiras. Pensei que talvez. A ironia da situação era inacreditável. A mulher que quase destruiu minha vida agora pedia minha ajuda. Me mande seu currículo por e-mail, eu disse, depois de pensar um pouco. Estamos sempre procurando gente com experiência. 2 semanas depois, Patrícia começou a trabalhar na linha de produção da minha fábrica. Não por vingança, nem para humilhá-la. Esse tipo de sentimento mesquinho não me movia mais. Eu a contratei, porque de certa forma eu devia isso a ela. Sem a Patrícia e sua receita, quem sabe onde eu estaria hoje? Em 2003, Antônio sofreu um pequeno derrame. Nada grave, mas o suficiente para assustá-lo. No hospital, eu vi algo nos olhos dele que não via há muito tempo. Vulnerabilidade. Por um instante. Lembrei do jovem por quem me apaixonei. Você vai ficar bem, eu disse, segurando a mão dele por um instante. Não era perdão, mas talvez uma pequena trégua. Lucas se casou em 2005. A festa foi linda. Paga por mim, claro. Antônio e eu posamos para as fotos como casal de pais orgulhosos. Você acha que eles vão ser felizes? Antônio me perguntou, enquanto a gente via nosso filho dançar com a noiva. Espero que sim, respondi. O Lucas sabe o valor da honestidade. A indireta foi certeira. Em 2007, uma rede de supermercados internacional quis vender meus produtos em todo o país. O contrato era gigantesco. Precisamos construir uma fábrica nova, mãe, disse o Lucas. O investimento é enorme. Teríamos que buscar financiamento. Até então, eu tinha bancado tudo sozinha. Mas para dar esse próximo passo, eu precisaria de sócios. Foi quando um grupo de investidores quis comprar 30% da empresa. O líder do grupo, seu Ricardo Almeida, o antigo diretor do banco, o mesmo homem que descobriu as fraudes do Antônio anos atrás. Dona Helena, ele disse, na minha sala. Devo dizer que estou impressionado com o que a senhora construiu a partir daquele cafezinho. Obrigada, respondi, seca. Mas por que o interesse na minha empresa? Ele sorriu. Eu sempre reconheci potencial. E, francamente, admiro histórias de superação como a sua. O jeito que ele disse superação me fez pensar que ele sabia de tudo. Acabei aceitando a proposta. No dia da assinatura, seu Ricardo me convidou para um brinde. A sua saúde, Dona Helena. E a notável receita de bolo de canela que começou tudo isso. Eu engasguei. Como? Como o senhor sabe disso? Ele riu. O Antônio me contou. Há muitos anos, num momento de fraqueza. Devo admitir, sempre admirei sua estratégia. Transformar uma traição num império. É para poucos. A nova fábrica foi inaugurada em 2009. A marca Doces da Helena agora estava em 8 países.
Aos 62 anos, eu comandava mais de 300 funcionários. Antônio, por outro lado, passava os dias vendo TV, vivendo com a mesada que eu dava da aposentadoria dele. De vez em quando, ele visitava a fábrica. Numa dessas visitas, ele ficou olhando para uma foto antiga do primeiro café. É incrível como as coisas acontecem, né? Ele disse. A vida é cheia de ironias, Antônio. Às vezes, nossos maiores erros nos levam a lugares inesperados. Ele se virou para mim, com os olhos úmidos. Você ainda me odeia? A pergunta me pegou de surpresa. Eu pensei um pouco. Não, respondi, honestamente. Não tenho tempo para isso. Estou ocupada demais sendo feliz, apesar de você. Em 2012, a Juliana anunciou que estava grávida. Meu primeiro neto. A notícia trouxe uma alegria imensa. Antônio também parecia feliz de verdade. Afinal, ele também seria avô. Durante o chá de bebê, percebi que a raiva tinha mesmo ido embora. O tempo e o sucesso curaram tudo. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, conversamos de forma civilizada. Você acha que a gente vai ser bom avô? Ele perguntou. Espero que você seja um avô melhor do que foi um marido, respondi, mas sem maldade. Foi quase uma piada entre velhos conhecidos. Ele riu baixinho. Não vai ser difícil. Em 2013, o prédio onde funcionou o café original foi posto à venda. Eu senti que precisava fazer aquilo. Comprei o prédio no dia seguinte, sem nem pechinchar. O que você vai fazer com ele? Antônio perguntou. Vou transformar, Lu, num museu? Respondi, surpreendendo a nós dois, o Museu Doces da Helena. O que eu não disse a ele era que o museu contaria a minha história completa. Inclusive a parte da esposa traída que transformou a dor em determinação. Não por vingança, mas porque era uma história que precisava ser contada, para outras mulheres saberem que é possível se reconstruir das cinzas. E assim, chegamos ao final de 2014. Meu neto com 1 aninho e o museu prestes a ser inaugurado. Enquanto eu via os últimos detalhes da exposição, uma vitrine me chamou a atenção. Nela estava meu primeiro avental, a receita original do bolo e uma plaquinha que dizia: de um coração partido nasceu um império. Às vezes, nossa maior dor se torna nosso maior propósito. Inauguramos o Museu Doces da Helena em janeiro de 2015, no mesmo lugar onde minha jornada começou. Foi uma festa linda. A imprensa veio, autoridades, e o Antônio estava lá, ao meu lado nas fotos, como sempre. A farsa do casal feliz já era tão natural que às vezes até eu esquecia. Enquanto andávamos pelo museu, eu vi a reação dele. A primeira sala, com a receita do bolo. Essa receita mudou minha vida, eu disse aos jornalistas. Só nós dois sabíamos que ela simbolizava o fim de uma ilusão e o começo da minha liberdade. A última sala era dedicada a mulheres empreendedoras que se inspiraram na minha história. Dezenas de cartas, e-mails, vídeos. Essa é a parte que mais me orgulha, eu disse, segurando as lágrimas. Vi os olhos do Antônio marejados também. Ele estava vendo, pela primeira vez, o alcance real de tudo aquilo que nasceu da traição dele. No final da visita, ele segurou meu braço. Você podia ter me destruído com tudo isso, ele sussurrou. Eu sorri. Mas essa é a verdadeira história, Antônio. A história de uma mulher que encontrou a própria força. O resto são só detalhes sórdidos que não interessam a ninguém. Naquela noite, eu dormi com uma sensação de dever cumprido. O museu não era só sobre meu sucesso, era o ponto final de um capítulo. A prova de que eu não só sobrevivi, oi prosperae. Em março de 2015, me convidaram para dar uma palestra em Nova York. Aos 68 anos, eu nunca tinha viajado para tão longe sozinha. A ideia me encheu de alegria. Você vai? Antônio perguntou. Claro que vou! Por que não iria? Elle hésitou. Pensei que talvez quisesse que eu fosse com você. Eu olhei para ele, tão pequeno agora, encolhido pelo tempo. Por um segundo, quase senti pena. Quase. Essa é a minha conquista, Antônio.
Minha história. Você já teve o seu papel nela, e não foi dos melhores, como a gente bem sabe. Ele não disse nada. Minha palestra em Nova York foi um sucesso. Falei para mais de 1.000 mulheres sobre transformar a diversidade em oportunidade. Nosso valor não é determinado pelo amor de outra pessoa. Eu disse no final, mas pelo amor que temos por nós mesmas. Quando voltei ao Brasil, encontrei o Antônio no hospital. Outro derrame, mais grave. Ele perguntou por você várias vezes, disse meu filho. Naquela noite, sentei ao lado da cama dele. Quando ele abriu os olhos, sussurrou com dificuldade. Helena, me desculpa. Por tudo. 50 anos esperando por aquelas palavras. Eu sei, respondi, simplesmente. Porque não havia mais nada a dizer. Antônio se recuperou, mas com sequelas. Contratei uma enfermeira para cuidar dele em casa. Eu não me sentia mais capaz de ser sua cuidadora. Havia um limite. Em 2016, um conglomerado internacional fez uma oferta bilionária por 70% da Doces da Helena. Eu refleti por semanas. Vender significaria abrir mão do controle, mas permitiria que a marca crescesse de um jeito que eu jamais conseguiria sozinha. Eu vendo, decidi. Mas com as minhas condições. O nome ficaria, a qualidade seria mantida e eu continuaria como embaixadora e consultora. O museu ficaria intacto sob minha administração. Da noite para o dia, virei uma das mulheres mais ricas do país. Antônio, por lei, tinha direito a uma parte. Mas nosso velho acordo continuava valendo. Coloquei a maior parte do dinheiro em fundos para nossos netos e para uma fundação que eu criei. Você sempre foi mais esperta que eu, ele comentou, com a voz arrastada, quando assinou os papéis. Eu merecia coisa muito pior, não é? Não se trata de merecer, Antônio. Se trata de escolher o tipo de pessoa que eu queria ser. E eu escolhi não ser definida pelo que você fez, mas pelo que eu construí. Em 2017, inaugurei a Fundação Doces Recomeços para ajudar mulheres em situação de risco a começarem seus próprios negócios. Uma repórter me perguntou qual era minha maior conquista. Muitos pensam que é a empresa ou o dinheiro, mas minha maior conquista foi me recusar a ser uma vítima. Quando descobri a traição, eu tive duas escolhas: afundar na amargura ou transformar a dor em combustível. Eu escolhi a segunda. A senhora se arrepende de ter continuado casada? Ela perguntou. Não. Cada escolha me trouxe até aqui. Nosso casamento continuou no papel, mas minha vida real, minha alegria, estava no que eu construí para mim mesma. E essa é a lição. Seu valor não está atrelado a um casamento, mas ao que você é capaz de construir com as próprias mãos. A matéria saiu com o título A Doce Vingança de Helena. Como uma traição virou um império. Em março de 2018, Antônio sofreu um ataque cardíaco fulminante e faleceu. A enfermeira o encontrou de manhã. No funeral, recebi abraços e palavras de conforto. Vocês estavam juntos há tanto tempo. Quando fiquei sozinha diante do túmulo, eu refleti. Não sentia tristeza. Essa ligação tinha sido cortada décadas atrás. O que eu sentia era, talvez, um leve pesar. Pela vida que poderíamos ter tido se ele tivesse feito escolhas diferentes. Adeus, Antônio. Eu disse baixinho. De certa forma, devo a você tudo o que eu tenho hoje. Não era o que você queria, mas foi o que aconteceu. Na manhã seguinte, pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava verdadeiramente sozinha naquela casa. Eu estava livre. Finalmente, no meu aniversário de 71 anos, fiz a viagem dos meus sonhos pela Europa, com minha filha e minha neta. 3 gerações de mulheres descobrindo o mundo. Uma noite, em Paris, minha netinha me perguntou: Vovó, é verdade que você começou a fazer doces? Porque o vovô Antônio magoou seu coração? Eu ouvi a mamãe contando. Ela disse que você transformou algo triste em algo doce e maravilhoso. Eu sorri.
Impressionada. Sim, querida, é verdade. Às vezes, as pessoas nos machucam e a gente pode ficar triste para sempre. Ou pode usar essa tristeza para criar algo novo. Ela pensou um pouco. Acho que você fez a melhor escolha, vovó, porque agora todo mundo pode comer seus doces e ficar feliz. Eu a abracei, emocionada. Esse é o segredo, meu amor. A verdadeira vingança não é fazer o outro sofrer. É encontrar a sua própria felicidade, apesar da dor. De volta ao Brasil, retomei meu trabalho na fundação. Em 2020, com a pandemia, adaptamos tudo. Ajudamos mulheres que perderam seus empregos a se reinventarem. Cada desafio traz uma oportunidade, eu dizia. Hoje, em 2025, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida que tomou rumos que eu nunca esperei. O que começou como uma vingança calculada virou uma jornada de autodescoberta. O Império dos Doces da Helena está em 45 países. A Fundação já ajudou mais de 5.000 mulheres. E eu, de vez em quando, ainda faço aquele bolo de canela. E cada vez que o cheiro enche a minha cozinha, eu lembro de uma esposa traída, uma receita secreta e a determinação de transformar a amargura em doçura. Essa é a minha história. E se você que está me ouvindo enfrenta a sua própria decepção, lembre-se, o verdadeiro poder não está em destruir quem te magoou, mas em construir algo tão extraordinário que a mágoa se torne só um detalhe. Porque no final, a vingança mais doce é uma vida bem vivida. Sabe, meus queridos, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. E hoje, quero compartilhar algumas lições que aprendi nessa minha jornada de quase 8 décadas. Em 2021, lancei meu livro de memórias, A Receita da Superação, onde contei tudo em detalhes, não por vaidade, mas para servir de bússola para outras mulheres perdidas. Meu filho, Lucas, veio até mim no lançamento, emocionado. Mãe, eu nunca soube de tudo isso. A senhora sempre nos protegeu. Era meu papel como mãe, respondi. Não foi um peso, meu filho. Foi meu combustível. Cada mentira, cada noite em claro, tudo virou determinação. Pouco tempo depois, uma produtora quis fazer um filme da minha história. Eu hesitei, mas a diretora, uma jovem muito sensível, me convenceu. Sua história não é sobre vingança, Dona Helena. É sobre transformação. O filme estreou em 2023. Foi estranho ver minha vida na tela, mas a essência estava lá. O mais tocante foi a reação das pessoas. Uma senhora me disse: "Passei por algo parecido, mas me afoguei na amargura. Seu filme me fez ver o tempo que perdi, mas me deu esperança de que nunca é tarde para recomeçar." Nunca é tarde, eu respondi. A vida continua nos oferecendo novas receitas. Só precisamos ter coragem de voltar para a cozinha. Em 2024, a Fundação atingiu a marca de 10.000 mulheres atendidas. Fizemos um evento enorme, que chamei de Colheita de Histórias. No palco, eu olhei para aquele mar de rostos. Cada uma de vocês aqui, eu disse, tem a coragem de transformar dor em propósito, de usar as pedras no caminho para construir os alicerces de algo novo e belo. A vida raramente nos pergunta se estamos prontas. Ela simplesmente lança os desafios e observa o que faremos. É como receber ingredientes inesperados. A gente pode reclamar, ou pode arregaçar as mangas e criar algo surpreendente. Depois do meu discurso, várias mulheres subiram ao palco para contar suas histórias. Uma que criou uma rede de lavanderias após ser abandonada. Outra que transformou seu artesanato numa marca de sucesso. Uma terceira que, após um câncer, criou uma linha de cosméticos naturais. Cada história, um testamento da força feminina. No final, anunciei um novo fundo na Fundação, para financiar os estudos de meninas que sonham em ser cientistas, engenheiras, médicas. Quando comecei a abrir uma confeitaria já era um sonho ousado. Expliquei.
Hoje, quero que nossas meninas olhem para o céu e não vejam limites. Em março de 2024, o filme A Receita Secreta foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Aos 77 anos, fui para Hollywood. No tapete vermelho, os jornalistas perguntavam se eu ainda sentia ressentimento. Não há mais espaço para isso no meu coração, eu disse. A melhor vingança foi viver plenamente e estar aqui hoje, celebrando essa história com o mundo. O filme não ganhou o Oscar, mas ganhou uma plataforma global. Cartas chegavam do Japão, da África do Sul, da Noruega. De volta ao Brasil, recebi uma honra que nunca imaginei. Um título de doutora honoris causa em empreendedorismo social de uma universidade federal. Eu, que mal terminei o ginásio. Na cerimônia, com a beca, olhando meus filhos, netos e bisnetos na plateia, eu disse: recebo esta honra em nome de todas as mulheres que tiveram que inventar receitas de sucesso com os ingredientes amargos que a vida lhes ofereceu. Cada um de nós tem o poder de decidir o que fazer com a dor. Podemos deixar que ela nos consuma, ou podemos transformá-la em combustível. Essa é a verdadeira alquimia da vida. Hoje, em maio de 2025, com 78 anos, meus passos estão mais lentos, mas meu espírito continua jovem. Quando penso naquela Helena de 33 anos, chorando na cozinha, eu queria poder sussurrar no ouvido dela: aguente firme, querida. Essa dor vai ser o alicerce de uma vida extraordinária. O homem que quebrou seu coração, sem querer, lhe deu o maior presente de todos, a chance de descobrir sua própria força. E talvez esse seja o verdadeiro sabor da vingança. Não o amargo da retaliação, mas o doce da vida plenamente vivida. Se você está me assistindo e carrega suas próprias feridas, saiba que sua história não termina na página da dor. Há muitos capítulos pela frente, esperando para serem escritos. Como eu sempre digo, a vida raramente é justa, mas está sempre aberta a novas receitas. O segredo é continuar mexendo a massa, mesmo quando as lágrimas caem na tigela, porque são essas lágrimas que dão um sabor especial que transformam um bolo comum em algo extraordinário. Essa é a minha história. Uma receita de vida que começou com ingredientes amargos, mas que produziu o doce sabor da verdadeira liberdade. Obrigada por me ouvirem. Se gostaram, não esqueçam de curtir e se inscrever. E me contem, qual parte da minha história mais tocou seu coração? De onde vocês estão assistindo? Vou adorar ler os comentários de vocês. É nóis!